Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do Software Automation Studio. Hoje nós vamos mostrar como utilizar o Automation Studio para criar um modelo representando o protótipo virtual de um novo produto ou o gêmeo digital de um sistema que já está em funcionamento. Com a simulação do Automation Studio, é possível estudar o comportamento do modelo, mitigar possíveis falhas no projeto antes de sua execução e auxiliar a manutenção em paradas estratégicas. No exemplo de hoje, vamos fazer a simulação dinâmica entre o mecanismo, que está representado aqui neste desenho, e o seu sistema hidráulico de força correspondente. Em resumo, abordaremos os seguintes pontos: a construção de um sistema hidráulico simples, vamos fazer uma visão geral do mecanismo, as articulações, força, centro de massa, momento de inércia e também o amortecimento ou a rigidez nas articulações. Vamos avaliar possíveis falhas no sistema e vamos melhorar o sistema com base nessa análise. E também o conceito de falhas automáticas. Utilizando a função camadas, eu vou esconder o texto para dar início à construção do sistema hidráulico. Vamos clicar na biblioteca de hidráulica e arrastar para o diagrama os componentes que vamos utilizar. Primeiramente, uma bomba unidirecional com eixo. Vou clicar duas vezes no componente para mudar o seu deslocamento para 15 cm3 por revolução. Um medidor de torque e potência mecânica. Um motor elétrico. Um reservatório atmosférico configurado com duas portas. Uma válvula de alívio, uma válvula direcional 4/3 vias e um cilindro de duplação. Vou proceder com a ligação das mangueiras em cada componente. E vou definir a função de cada linha ou de cada mangueira. Como nós vimos em outros vídeos, é possível exibir cores para cada tipo de função. Para que a posição do cilindro hidráulico seja similar à posição do cilindro em nosso desenho, eu vou clicar no pistão e adicionar um ângulo de 35 graus de inclinação. Pronto, o sistema hidráulico está completo. Vamos agora abrir o gerenciador de mecanismos para terminar a construção do modelo e observar algumas características. Primeiramente, note que a estrutura de apoio tem as mesmas coordenadas que indicado no desenho. Nos dados do corpo, foram adicionados a sua massa e também o momento de inércia. Perceba que o centro de massa também tem as mesmas coordenadas especificadas no modelo CAD. Na articulação, observe que é possível adicionar um amortecimento ou uma rigidez angular. Para finalizar o mecanismo, eu vou clicar e arrastar o cilindro para a área do gerenciador. Antes disso, porém, eu vou definir o seu curso para 1200 mm, de acordo com o nosso desenho de referência. E também vou definir uma condição de operação. Neste exemplo, a pressão máxima do meu cilindro não pode exceder 320 bar. Em seguida, vou fixar o cilindro e a haste na posição desejada, localizando o centro de massa respectivo de cada componente. E adicionando também duas articulações tipo pivô. Uma entre o cilindro e o nó de apoio 1, e o outro entre a posição de fixação da haste e o nó 2 do corpo. Uma mensagem aparece na tela para avisar que o cilindro foi posicionado a 0% do seu curso. Clique em OK, porque este é o resultado que eu esperava. Mecanismo finalizado. Agora então vamos fazer a simulação do sistema. Eu vou habilitar a visualização de alguns componentes de HM
e também inserir um gráfico para monitorar a pressão e a posição linear do cilindro. Os componentes IHM servem para monitorar o ângulo entre o corpo e a estrutura e as pressões do cilindro, na área da haste e na área do pistão. Na área do gráfico, eu vou clicar e arrastar o cilindro e simular as seguintes variáveis: pressão na lateral do pistão, pressão na lateral da haste e posição linear. Clicando em simulação, ela inicia e podemos ver as leituras das pressões e o ângulo de pivotamento. Nenhum problema aparente até o momento. A primeira avaliação que vamos fazer é quando o corpo está com 90 graus de inclinação. Neste momento, vamos observar qual é a pressão na lateral do pistão, o torque e a potência requerida pelo sistema. Vou clicar no botão passo a passo até chegar no ângulo de 90 graus. Note que a pressão, o torque e a potência têm o valor de 0, o que faz todo o sentido, visto que a carga nesse momento está totalmente apoiada pelo nó 2 da estrutura do nosso sistema. Continuaremos com a simulação em câmera lenta. Aqui nós encontramos o primeiro problema do modelo. Veja que à medida que o corpo excede os 90 graus de inclinação, a força-peso passa a atuar no mesmo sentido de avanço do cilindro. Então, o volume de fluido demandado pelo cilindro é menor do que o fornecido pela bomba. Se isso ocorrer, uma pressão negativa é formada no sistema. Observe o indicador de pressão IHM no lado do pistão e a linha se tornou rosa. Então o ar é puxado para dentro do cilindro. Isso pode causar o rompimento dos selos e outros problemas no circuito. Problema 1 foi encontrado, vamos estudar agora o retorno do corpo à posição inicial. Veja que o mesmo fenômeno ocorre no retorno. Observe o IHM à direita. Existem algumas maneiras de resolver esse problema. Para esse exemplo, vamos simplesmente adicionar duas válvulas de controle de vazão com retenção. Vamos simular novamente. Graficamente, vemos que a pressão mínima encontrada é positiva, logo a falha foi detectada e corrigida ainda no ambiente virtual. Comutando a válvula direcional para o retorno do corpo, nota-se que não há pressão negativa. Porém, veja que um alerta aparece no diagrama. Vamos parar a simulação e verificar o conteúdo desse alerta. Clicando no alerta, o componente com falha é colocado em destaque. A mensagem relata que o problema foi a pressão máxima excedida no conector A. O conector A fica na lateral do pistão. Lembre-se que definimos uma condição de operação. A pressão máxima do cilindro não pode exceder 320 bar. Portanto, o Automation Studio gerou uma mensagem de aviso durante a simulação, baseando-se nas condições definidas pelo usuário. Todos os componentes têm variáveis que podem ser modificadas para diferentes condições de operação. Vamos analisar o gráfico. Veja que a pressão máxima de 320 bar foi excedida nesta posição linear do cilindro. Agora nós vamos avaliar a conclusão desse vídeo e na sequência eu vou propor um desafio para vocês. Vamos lá. Conclusão. Vimos que o Automation Studio é uma poderosa ferramenta para análise de falhas na concepção do projeto ou produto, ou para a equipe de manutenção que trabalha com o sistema já em funcionamento. Isso resulta em diminuição dos custos com protótipos,
diminuição no tempo de lançamento de novos produtos, diminuição no tempo de manutenção, o MTTR, e também aumentando e nivelando o conhecimento técnico da equipe. Com isso, ocorre um aumento natural da eficiência global do equipamento, OEE, entre outros. Este é um dos importantes conceitos da nova indústria 4.0, onde os protótipos e gêmeos digitais substituem parcialmente ou totalmente os modelos físicos. Vamos finalizar com o desafio. No retorno do corpo, eu vou simular um bloqueio na mangueira de entrada do cilindro, reproduzindo uma falha inesperada. Observe o comportamento da pressão no gráfico e o movimento do corpo no mecanismo. Você é capaz de explicar esse fenômeno? Obrigado por assistir a mais essa videoaula e até a próxima.